Agora, nós teremos no palco do Mice Meeting, pela primeira vez, nós vamos dar voz àqueles que nos representam nos nossos eventos. Aqueles que a gente entrega ali o Tempos e Movimentos e que brilhantemente eles fazem o evento acontecer e muitas das vezes a gente nem está presencial. Então, hoje a gente vai ouvir, né, como é que se passa aí os bastidores desses profissionais. Então, o painel será interface, clientes, produtores e coordenadores freelancers. Boas práticas na relação. E para falar sobre esse tema, eu vou chamar ao palco a Dani Martins. A Dani atua na área de eventos desde 2000. Foi a primeira mulher a ministrar cursos de produção de eventos no Brasil. Ela é cofundadora e diretora educacional da SP Educação, a primeira escola de produção de eventos do país. Atende agências e empresas com palestras, treinamentos e consultorias. Chamarei também ao palco a Irina Demarco, que estava aqui nos bastidores ajudando a gente esses 2 dias e agora ela vem como convidada. A Irina é coordenadora de eventos freelance, ela tem experiência de mais de 30 anos em eventos, ela é poliglota, mais de 5 idiomas, maravilhosa, atende super bem. Eu estou aqui fazendo jabá mesmo, porque ela é maravilhosa nos eventos, e ela vai trazer um pouquinho para a gente também como que é a visão dela. E também para moderar esse painel, nada menos do que o nosso embaixador, Rodolfo Costa. Ele é coordenador de eventos da Danone, embaixador do Benchmice e líder do comitê educacional. O palco é de vocês. E aí, gente, boa tarde, todo mundo. Estou tendo um flashback, acho que parece que eu já estive aqui antes. Um replay. Bom, pessoal, hoje o papo é um pouco diferente. Eu acho que é muito importante a gente dar voz para essa peça-chave tão fundamental dentro dos nossos eventos. A gente conversou muito para tentar trazer para vocês uma visão do que a gente espera, né, dos 2 pontos de vista. Eu acho que trazendo um olhar de um to-do, né, do gestor, do cliente que contrata os produtores e os freelancers, e também trazer um pouco de papéis e responsabilidades e posicionamentos também que a gente espera dos nossos produtores e dos nossos freelas. Então, eu acho que a gente precisa saber um pouco mais sobre o que são as boas práticas e tentar levar algumas mensagens e algumas mudanças para a gente levar e tornar essa relação um pouco mais sustentável dentro das nossas empresas, né? Então, primeiramente, oi Irina, oi Dani. Oi, tudo bom? KP Produção, fala galera, boa tarde para todo mundo. Já chego na minha vibe frila. Dani, conta pra gente um pouquinho da sua história. Bom, são 25 anos freelando, nunca fui funcionária de nenhuma agência, fui sempre funcionária freela, né, das agências, né? Os clientes da minha vida sempre foram as agências. E há 13 anos ministrando cursos, né? Muito feliz e assim, sabendo do legado e da responsabilidade de abrir portas para tantas mulheres, né? E muito feliz de estar aqui, parabenizar a Roberta, que eu tive o prazer de conhecer hoje, já sabia do projeto, parabenizar mais uma vez pelo projeto, pelo incentivo. Mulheres na House Mix, Bruna, Andréa, arrasando também, e toda a galera que está nos bastidores, todo mundo que está trabalhando, que é super importante. Sem vocês o evento não acontece. E vivendo esse dia a dia com as pessoas, e tentando trazer um pouco, né? E de maneira muito vulnerável, expondo as minhas dores também, né? Não só fisicamente, mas mentalmente, recentemente. E muito feliz de estar aqui. Acho que é a minha primeira aparição, digamos assim, pós a crise. Nossa, que honra, então. Obrigado por ter vindo. E, Irina, e você? Conta um pouco da sua história. Bom, primeiro eu queria agradecer o Evento Único, né? Como sempre, pioneira, sempre pensando no evento como um todo, dando voz àqueles que muitas vezes, né, ficam nos bastidores, e para nós é uma honra e uma alegria muito grande estar aqui. Queria começar, gente, dizendo que eu não sou freela por falta de opção. Eu sou freela por opção.
Eu não sou freela porque eu quero ganhar uma graninha, porque eu quero quebrar um galho. Esta é a minha profissão. E sei que falo não só no meu nome, como no nome de muitos colegas. Então, gostaria que hoje a gente discutisse realmente isso, de dizer que o freela é uma opção. Sou freela porque esta é a minha profissão. E é um prazer enorme estar aqui. Oh, muito obrigado. Amei, amei. Bom, agora vamos começar a colocar o dedo na ferida. Começar com algumas provocações aqui, Dani. Na sua opinião, né, o que você acha que um cliente ideal precisa entender sobre o papel dos produtores e dos freelas? E o que um produtor ideal também precisa entender para se tornar o ideal do seu cliente? Como que a gente constrói essa relação? Rodolfo, acho que ao longo desses 25 anos, né, produzindo e 13 anos, né, formando novos profissionais, acho que a pergunta que vem é: quem é o cliente? Então, acho que o primeiro de tudo é isso. E, geralmente, a gente desenha o cliente como você, por exemplo, na Danone, ele é o cliente. Mas eu, como freela, eu tenho que entender que o meu primeiro cliente é a agência. E aí eu tenho o meu segundo cliente, que é o cliente final, que é a empresa, a marca. E depois eu tenho o cliente final, que é o público, o participante do evento. Então, eu, como freelancer, eu tenho 3 clientes para atender. E isso é muito difícil, e precisa as pessoas terem clareza sobre isso. E aí, a gente desenhar o cliente ideal, a gente precisa entender que nós, na maioria das vezes também, nós somos cliente. Eu sou cliente do meu fornecedor. E como eu estou me portando e como eu estou sendo cliente? Será que eu também sou o cliente ideal para esse fornecedor? Então, essa reflexão precisa existir. E, às vezes, infelizmente, acontece de ter mais de um fornecedor de uma mesma área em um mesmo evento. Ao invés de se unir, não, vira uma briga. As pessoas precisam ter um pouco mais de colaboração. Afinal, todo mundo está sendo contratado e pago para entregar um evento de sucesso, entregar uma mesma situação, um mesmo projeto para um cliente que, muitas vezes, ele é visto como cliente porque é ele quem paga a conta, de onde vem o dinheiro. Então, acho que isso precisa ser visto. E o lado do produtor, e aí vindo desse cliente, né, independente de quem seja o cliente, vindo para mim, é ele saber quem é o produtor, o que faz o produtor, por que contratar. Hoje, por que mais de 60% das vagas que estão abertas para a produção de eventos não são preenchidas? Porque não se sabe contratar. Hoje, o cara coloca lá que o produtor tem que vender, prospectar, vender, né, fazer a pré-produção, execução, entrega e depois faz o fechamento. Aí eu viro freela e vou atender um cliente direto. Eu viro eu agência, eu empresa. E não mais. Eu vou empreender no negócio do outro, eu abro uma empresa e vou fazer o meu. Então, falta clareza nisso, de fato. Né? E quando a gente fala na clareza do que faz um produtor, o que é o produtor, essa é a minha briga, o meu legado há muitos anos, né? De trazer, de fato, né, essa figura do produtor de eventos, o que faz. Ele é um maestro, né? Ele rege tudo aquilo. E eu acho que o principal também a falta de posicionamento. Então, o produtor hoje ele aceita, é isso. Eu vou fazer de tudo um pouco, tal. Falta esse posicionamento. Então, dos dois lados, né? O cliente saber o que ele quer contratar, quem ele vai contratar, para o que ele vai contratar, né? O que de fato faz um produtor, né? Qual que é a peça fundamental, né? A função fundamental dele ali. E esse outro lado da gente entender que eu tenho vários clientes no mesmo evento, né? E como eu estou me portando com o cliente. E aí, eu acho que a gente chega nessa persona ideal. Precisa ter clareza no que, de fato, se faz. Nossa, muito bom. E eu acho que é uma reflexão para a gente, quando vai contratar, dar um pouco mais de clareza no briefing do que a gente precisa, né? Às vezes, o produtor ele é envolvido no dia do evento, né? A gente não tem a prática de trazer aquele time de produção para mais perto, numa reunião de preparação com todo mundo, que aí eu acho que até a minha pergunta para você, Irina, que é: como que a gente inclui, né, esse time no espírito do evento? E como que vocês enxergam isso de ser envolvidos no dia da operação, sabe? Que comportamentos você enxerga como fundamentais para melhorar essa dinâmica? Obviamente, Rodolfo, a gente recebendo de antemão os tempos e movimentos, a gente sabe exatamente com minúcias do que se trata. Mas o coordenador de eventos freelancer, ele pode estar trabalhando, não importa com que tema, medicina, agro, engenharia, ele acorda e ele fala: hoje eu vou servir. Como eu posso servir bem? Como eu poderei ser útil?
Como eu posso contribuir para esse evento? Seres humanos são seres humanos independente da área que trabalham. Então, nós somos o quê? O time de frente. Como eu posso acolher uma pessoa bem? Aquela pessoa que vai chegar no meu evento, como eu vou dar um bom dia com alegria? Como eu vou estar aí disponível para qualquer informação? Então, se você tem dentro de você, e se você desenvolve essas características, essas expertises, você consegue logo se encaixar no evento. Porque essas características que fazem um bom freela, não é? Por exemplo, o ato de servir. Quanto preconceito, às vezes, a gente tem no ato de servir? O ato de servir é um ato nobre. Eu diria até que é um ato bíblico servir. Então, eu acho que o freela, mesmo que ele não saiba exatamente as minúcias do evento, onde ele está entrando, como vai ser uma cerimônia de abertura, ele está ali já com a sua postura, com a sua educação. O freela tem que entender, gente, que ele é uma pessoa proativa, ele tem que se comunicar, mas ele tem que ter uma certa formalidade. Essa formalidade é essencial. Nós não estamos num boteco, num botequim, conversando com um amigo nosso. Nós estamos tratando com pessoas, com respeito. Claro que dentro da informalidade do mundo atual, mas assim, se você acorda e fala, hoje eu vou fazer o meu evento, eu vou servir, eu vou contribuir, eu vou fazer com que as pessoas se sintam bem, acolhidas, felizes, tudo dá certo. Excelente, muito bom. E eu tenho pensado aqui, né, Dani, acho que como você fundou, né, uma escola, né, de produção, eu queria que você citasse também, acho que além essas habilidades comportamentais tão importantes que a Irina disse, o que você enxerga assim que são as boas práticas dos produtores hoje em dia? E a gente estava conversando nos nossos briefings, né, que a Dani ela tem uma fábrica de mini Danis, que são as discípulas, né? Então eu quero saber o que as mini Danis têm de tão diferente assim. Até o contraponto do Mini Danis é que a malvada favorita que o sorriso está no rosto, mas o pulso é firme, né? Então, é os Minions, né? Então, aí ficou Mini Danis, tanto para homens quanto para mulheres. Tem Mini Dani aí? Tem algum Mini Dani aí? Tem? Acho que não, né? Nenhum. Acho que alguns me mandaram mensagem, deve estar chegando. Mas a gente tem, já são 13 anos, né, formando profissionais, e aí, no início desse ano, eu recebi uma chancela do MEC para um curso de extensão universitária em produção de eventos. Eu não sei se é o primeiro, mas é um dos que a linha de raciocínio é única, então chama Escola Superior de Produção de Eventos, então é a ESP Educação, que realmente a gente foca na especialização. Então, são profissionais que já atuam, mas precisam se especializar. E aí vem muito a dor da precificação. A maioria das pessoas não sabe cobrar. A pergunta que eu mais respondo é essa: Dani, eu estou com um projeto assim, assim, assado, quanto que eu cobro? Eu não sei quanto que custa a média aqui na minha região, no meu estado. E existe essa dor. E por que existe essa dor? A gente fala muito na profissionalização, né, no reconhecimento da profissão de produção de eventos. Hoje, dentro da CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, a gente tem como contratar CLT, coordenador de eventos e analista de eventos. Então, hoje, as empresas, internamente, quando há essa necessidade de contratar CLT, usam essas duas nomenclaturas. Mas o produtor de eventos, né, hoje, existe uma lei estadual aqui em São Paulo, que é 19.000 e alguma coisa, que é de janeiro de 23, se eu não me engano, ela reconhece como organizador. E aí existe uma busca muito grande. Uma vez eu ouvi de uma pessoa responsável, né, por isso, que você quer isso só pelo ego? Você quer isso só para estar lá? Então tá, a gente coloca. Falei, não, é muito mais do que isso. E aí vem uma outra história de que, se isso for reconhecido, precisa ter a formalização, enfim. Mas eu acho que muito mais do que ter um reconhecimento de fora, é um reconhecimento de dentro. Quem é você no job, né, no freela? E o principal, quem estou? Então, fui contratada para fazer um evento, eu sou sênior, e aí eu vou prestar um serviço de pleno. Que eu respeite a hierarquia que está acima de mim, que eu entenda que a minha função é de pleno. Eu posso, sim, ter a experiência de sênior, mas se eu aceitei aquela função como pleno, haja como tal.
sabe? Para que você possa ser chamado para o próximo. Outra coisa, comprometimento, chegar no horário. A gente cansa de ter problema com atraso. E aí fica aquela coisa, o freela não sabe de nada que vai acontecer no evento. Lógico, a gente tinha uma reunião de briefing 1, 2 horas antes do evento chegar, e você não chega no horário, ou não se prontifica, se eu tiver que fazer uma reunião pré, eu vou cobrar por isso, eu não vou cobrar. E pior ainda, não pergunta. Então, tem muito freela, braço curto, Tiranossauro Rex mesmo, assim, esperando as coisas, venha a mim o vosso reino. E não é, gente, é proatividade, é ir buscar informação. Eu tenho aí o time de mini-danes, a gente acabou de entregar o Congresso Brasileiro de Soja lá em Campinas, foram só elogios, um evento direto com a Embrapa, foram 3 mini-danes lá, representando super bem montagem, execução e desmontagem, ao todo 8 dias. Então, assim, com o maior orgulho mesmo, que hoje eu falo, eu tenho 7 mini-danes que entregam como eu entregava até 2 anos atrás, quando eu pendurei minha cartucheira, quando eu me aposentei. E é muito disso, de chegar e ter comprometimento, de se responsabilizar, mas também saber se posicionar, cobrar por isso. Hoje, todas elas trabalham menos e ganham mais, porque se posicionam, sabem cobrar, sabem fazer um contrato, sabem fazer uma precificação, uma proposta. Hoje, o freela ainda é muito no bico. Bico é isso aqui, gente, Bico é minha sobrinha faz para mim quando ela faz pirraça, não é isso, sabe? E, como a Irina trouxe no começo, isso aqui é profissão, sim, e a qual eu vivo há 25 anos. Então, assim, vivo e vivo muito bem. E passei a viver melhor depois que eu me posicionei como produtora de montagem há quase 10 anos atrás. Então, precisa ter isso. Eu tenho uma frase que é: o profissional de eventos precisa saber muito de algo e um pouco de tudo, que aí ele sai do perfil do generalista para ir para o especialista. E aí, isso que eu acabo trazendo de diferente, porque a técnica, o cara vai aprender na estrada. Dani, eu vou fazer um curso para fazer eventos, eu aprendo com a mão na massa. Tá bom, eu aprendi assim também, só que errando e demorando 40 anos para aposentar. Eu podia ter aposentado com 30. Então, eu encurto o caminho, mostro as roubadas, a gente dá bastante direcionamento, mas, até a gente ouviu ali nos bastidores, a gente estava falando com a Bruna, se você não é um bom ser humano, você não é um bom nada. A técnica a gente ensina, mas educação, comprometimento, chegar no horário, estar à disposição, estar atento, estar presente mesmo no evento. Não é estar no evento fazendo videozinho, circulando, tirando foto, querendo tietar. Isso do servir que a Irina trouxe também é excelente. Eu almocei agora, tinha um garçom servindo a gente, que a gente fala que o garçom serve. Eu falei, cara, você não quer trabalhar com produção, não? Você é muito perfil de produtor. E o cara é extremamente proativo, prestativo e servindo. Então, quem quer trabalhar com isso daqui tem que ter muito, T maiúsculo, com o que faz, porque senão não vai. E é servir mesmo, e o principal, se valorizar. E se valorizar a ponto de saber quanto você custa. As pessoas não sabem quanto custa, e por isso que ela não sabe precificar. Ela não sabe que ela tem que trabalhar 12 horas por X reais, porque ela não sabe quanto ela custa. Então, essa é a minha aula, assim, que dá review, repete, é a segunda aula da extensão e que dura 4 horas, assim, e a galera ainda pede DP nela. Sim. E hoje, só fazendo um gancho, né? Acho que todo o trabalho que a Rô tem feito na comunidade, de transformar tudo que a gente discute aqui e troca aqui, né, em conhecimento para as futuras gerações, né, em conhecimento para as pessoas que estão pensando, eu tenho um perfil, eu quero trabalhar CLT dentro do marketing de uma empresa, ou não, eu tenho mais perfil de produção. Então, esse trabalho, eu acho que ele é fundamental para construir esse legado de conhecimento também, né, Dani, que é super importante. E pensando, Irina, eu acho que você já tem uma carreira com várias histórias, assim. Eu queria saber se você já viveu, assim, um casamento perfeito entre cliente e produção, e o que contribuiu para isso, como disse a Dani, assim, ser chamada de novo, a gente quer a Irina. Gente, se na minha vida pessoal eu tenho há 25 anos o mesmo casamento, meu marido está sentadinho ali, já na vida profissional eu tive, nesse sentido, inúmeros casamentos, graças a Deus. Não só que deram certo, como clientes que viraram amigos. Eu acho que, basicamente, nós que trabalhamos como freelancer, se eu estou trabalhando hoje para Evento Único, eu sou a Evento Único. Quem me vê não tem que saber se eu sou uma funcionária da empresa que eu estou representando, se eu sou uma freelancer, eu visto a camisa daquilo que eu estou fazendo e para quem eu estou trabalhando. Eu acho que essa relação de confiança mútua é muito importante, né? Eu acho que a palavra que permeia
qualquer relacionamento saudável, que é o respeito, eu acho que é uma via de mão dupla. Então, tanto se cria confiança, que é muito comum as empresas quererem sempre o mesmo time de freelancers. Então, você tem o seu evento, aquilo deu certo, você continua mantendo. Então, eu acho que essa é a grande base do sucesso de qualquer coisa. Pegando o gancho também do que a Dani falou, das subespecialidades, né? É muito bom também, para o evento dar certo, você tem que ter uma sensibilidade de colocar cada profissional no seu posto adequado, né? Todos nós possuímos capacidade infinita, mas a gente sempre tem um dom, né, gente? Tem sempre uma coisa que a gente faz um pouco mais bem feito. Então, eu acho que isso também é muito importante. Quem está fazendo essa coordenação, conhecer a equipe e saber dividir essa equipe de acordo com o seu dom. Eu comparo também o nosso trabalho, né? Eu digo assim, se a gente vai a um médico, vamos dizer, você vai a um oftalmologista. Hoje existem subespecialidades. Alguns tratam de catarata, outros tratam de retina e assim por diante. O freela, o profissional de eventos, ele tem que ter isso também, sabe? Porque dentro de eventos existe uma gama tão grande de coisas para fazer. Eu, por exemplo, nunca fiz produção. Nunca fui uma produtora, nunca fiz produção. Então, assim, mas se você perguntar para mim, você tem para me indicar um colega, uma colega que é ótima para acompanhar uma montagem de stand? Eu tenho inúmeras pessoas que fariam qualquer outra coisa, mas nisso são boas. Então, eu acho que isso também é muito importante para o sucesso do evento. Você colocar as pessoas naqueles locais onde elas se desempenham bem, confiar, e acho que a coisa acontece, porque eu acho que existe... Todos nós convergimos para um objetivo comum, que é o sucesso do evento. Nós fazemos um trabalho de equipe, ninguém aqui... O que a gente tem também, né, gente? Eu sempre digo que tem uma palavrinha, que ela é muito curtinha, mas ela tem um peso enorme, chama-se ego, né? Então, eu acho que ninguém tem que ter esse ego. Ninguém tem que aparecer mais que ninguém. Nós temos que, nesse momento, anular o nosso ego e deixar o sucesso do evento falar mais forte. O nosso objetivo é esse. Eu não estou aqui para que a Irina apareça. Eu estou aqui para que o evento dê certo. Se o meu trabalho aparecer, claro, eu fico feliz, me sinto reconhecida. Mas o grande objetivo é que o evento seja bem-sucedido. Então, eu acho que a gente... assim, permeando as nossas relações nesse sentido, a gente tem casamentos muito felizes e sem divórcio. Muito bom. Às vezes o divórcio também tem que acontecer, né? Mas é importante não lutar para isso. Tudo bem aí? Tá bom. E aí, então, falando de divórcio, Dani, queria que você trouxesse, assim, quais são os principais, na sua visão, quais são os principais ruídos hoje, assim, de falta de comunicação que você enxerga nessa relação cliente-freela, e o que você acha que a gente consegue fazer para dar uma amenizada, colocar uns panos quentes e melhorar isso antes de virar o divórcio? É achar que todo mundo sabe o que você sabe. Esse é o pior problema. E não tem clareza na comunicação. O óbvio precisa ser dito, às vezes ele precisa ser desenhado. Então, não é porque eu sei que aquilo é feito daquela forma que o outro também fala, sabe, né? E aí, como você está falando? E essa pessoa, será que ela está entendendo? E foi o que eu falei, é o estado de presença. O freela, seja lá quem for, está ali. E eu acho absurdo a maioria dos eventos, tipo, beleza, chegou o pessoal da segurança. É o pessoal que já entende aqui, já conhece a casa, tal, só posiciona todo mundo. Não, gente, é um evento diferente, são pessoas diferentes. Não é porque ele já está acostumado a trabalhar na casa, já é o segurança da casa, que ele não tem que receber informação. Quando eu vou para um evento, né? Aí, hoje, quando eu vou mais na parte de direção, eu junto todo mundo de igual para igual. E eu aprendo a delegar, e quando eu estava na montagem, ao invés de o rádio o tempo todo ficar a Dani, que é a P, Dani Martins, que é a P, Dani Martins, não, é assim, está aqui, a Beth é A e B. A fulana
é credenciamento, a Mari é palestrante. Então, se chegar alguém procurando alguma informação a respeito de palestrante, quem que vocês vão chamar no rádio? A Mari, não é a Dani Martins. Então, aprender a delegar e dar clareza para as pessoas em relação a isso. São feitos inúmeros books de produção, manual de produção, e se dispara isso por e-mail, por WhatsApp, tal, mas ninguém para mostrar, para fazer uma apresentação desse book, para dar clareza para o time, e principalmente para o time que chega no dia. E aí o time que chega no dia, não devia vir de preto, tinha que vir de vermelho, porque sai só apagando incêndio. É catar um extintor, não é a cartucheira e roupa preta, é roupa vermelha e extintor nas costas. Porque é isso, sai apagando incêndio, aí não é evento, é gincana. Todo mundo, gincana do domingão lá, não sei o que, pronto, acabou, todo mundo sobreviveu, bora para o próximo. Não precisa ser assim, gente. Tem gente morrendo em evento fazendo isso. E aí a pessoa fala, mas é assim, sempre foi assim. Ó céus, ó vida, Gabriela, e por aí vai. Faz o seu, não espera do outro, sabe? Busca. É muito difícil, realmente, o nosso mercado tem um vício maldito de ostentar a olheira, de bater no peito, encher a boca, falar, estou há 36 horas sem dormir. E nas próximas 36 vai morrer, como eu quase já morri. Eu estou falando em lugar de fala. Eu tenho 3 hernias de disco, eu só tenho 67% da capacidade do meu pulmão e nunca fumei, foram pneumonias na madrugada. Em 2022 tive uma úlcera e há 2 meses fui diagnosticada com TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Excesso de futuro. Todos os sintomas de TAG são características e soft skills de um produtor de eventos, de quem trabalha com eventos. E se a gente não aprender a olhar para isso, não for vulnerável, humilde de chegar e falar, oi, estou doente, não aguento mais, tenho conta para pagar, mas preciso estar viva, bem e com saúde para pagar essas contas. Posso abrir mão de um final de semana, saindo, que eu saía sempre, para poder cuidar de mim. Eu passei 1 ano juntando nota fiscal de farmácia, e dentro de um porquinho, ao invés de moeda. Deu R$5.000 de farmácia, gente. Então, parem de se matar de trabalhar, parem de querer achar que tem que ser assim, porque não tem que ser assim. Faça o seu, mude e pense, para o mercado de eventos, você é substituível. Para a sua família, para quem está esperando você em casa, você não é. Então, entenda que antes do profissional vem o ser humano, antes do PJ tem o PF. E se o PF não está bem, o PJ não vai entregar o melhor. E por isso que esses divórcios todos acontecem, por isso que esses problemas todos acontecem. E está aqui uma pessoa em lugar de fala falando, porque eu sempre fui muito reativa, era papum, o apelido de malvada favorita não é à toa, e aprendi na dor. E aí, por isso que eu tenho esse legado realmente de trazer e falar, eu já passei por isso. Se você quiser ir por isso, passar por esse caminho, vá, boa sorte. Mas eu estou falando que tem um caminho muito melhor. Sensacional. Muito bom. Né, gente? E isso que a Dani traz, a gente até falou nos nossos encontros educacionais sobre essa síndrome de Superman que o profissional de eventos tem, de vangloriar. A frase que eu mais odeio ouvir também é o famoso, eu nem almocei. O problema é seu. Gente, da onde vem esse luxo de falar que não conseguiu almoçar no dia? Para mim, isso é falta de organização, cara. É falta de falar não, de colocar limite, né? Então, e aqui eu queria trazer agora para você e para a Irina, Dani, assim, existe espaço para a gente formar assim, vínculos duradouros, sustentáveis nessa relação, né, do mundo corporativo com os freelas? E como que vocês enxergam assim que a gente agrega valor nessa relação, para sair muito mais dessa loucura, desse dia a dia corrido de todos esses pontos que a Dani trouxe, para uma coisa mais sustentável e saudável para os dois lados? Eu acho também, gente, o que a Dani falou é de extrema importância, extrema. Porque como freelancer, claro, ele vive de diárias, né? Então, ele começa a emendar um evento no outro. O ônus dele, físico e principalmente psicológico, é enorme, né? Então, eu acho que essa coisa que você vai indo, e quando você vê, você está tão longe da tua essência como ser humano, como mãe, como filha, como esposa. Então, é saber mensurar cada coisa no seu devido lugar. Eu acho que isso é muito importante. Outra coisa também, gente, eu acho que
nós, freelas, né, a gente também, às vezes, tem uma autoestima um pouquinho baixa, gente. A gente acha que a nossa função é aquela função menor do evento, a menos significativa. Então, a gente já vai assim, se pondo para baixo, já vai com aquela meio curvado, meio... Sabe? Não, gente. A gente tem também que se pôr para cima, pôr o freela para cima. Vamos nos profissionalizar, vamos saber conversar. Por menor que seja a função, por mais simples que seja aquela função que deram para você, você tem como ressignificar essa função. Vou dar um exemplo. Olha, a sua função hoje, você vai abrir, fechar a porta, controlar o crachá, só pode entrar na sala o congressista e o palestrante. Ok? Ok. Uma coisa é você ficar com aquela cara de, né? Abrindo e fechando a porta, olhando o celular sem sorrir. Outra coisa, você pode muito bem estar com o seu programa em mãos e falar, bom dia, senhor, bem-vindo. Olha, agora quem está falando é o Rodolfo da Danone, viu? O senhor fica à vontade. Vou pedir que o senhor não sente nas laterais. Nós estamos centralizando aqui mais hoje, para que fique mais íntimo, para que a gente possa ficar mais juntos. A pessoa até se assusta, ela não está esperando aquilo, ela está esperando o mínimo. Então, não faz só o mínimo, agrega valor fazendo um pouquinho além do trivial. Eu sempre procurei, gente, vou ser muito honesta aqui, sabe? Fazer além do trivial, não só porque eu queria impressionar o cliente, eu fazia por mim, para que eu me sentisse bem comigo. Porque, muitas vezes, né, a gente é visto assim como uma coisa, puxa vida, ela está fazendo isso porque vai ver que ela não estudou, ou ela não teve uma outra oportunidade, ou ela... Né? Então, como eu sempre fiz freela, porque eu acho que é um estilo de vida, é um trabalho que te dá uma flexibilidade, que combina com o meu temperamento, para que eu mesma me sentisse agregando valor, eu sempre fiz a mais, um pouquinho a mais, né? Então, acho que é isso, você tem sempre que se posicionar, o freela tem que saber o que ele está fazendo, ele está agregando valor, por mínimo que seja, gente, porque não adianta estar aqui falando a pessoa a pessoa que tem expertise maior em qualquer área, e se eu for falar, meu microfone não funciona, e a luz cai, então, assim, valorize-se, gente. Tudo que a gente faz na vida, se a gente se valoriza, a gente vai bem. Se a gente faz com amor e a gente se valoriza, a gente vai bem. Não é ser melhor que ninguém, nem pior. Mas você tem que fazer uma coisa. Eu vou fazer bem feito, eu vou fazer com alegria. Outra coisa que eu acho importante na vida até, o sentimento de gratidão. Se a gente é grata ao que a gente faz hoje, ao que a gente tem, as coisas se multiplicam. Em compensação, se você só reclama, como a gente tem muita gente reclama, o que é reclamar? É clamar mais vezes pela mesma coisa. Vai se repetir a coisa ruim. Então, eu acho que é difícil desassociar a nossa vida pessoal, os nossos valores, as nossas crenças do nosso trabalho. Então, acho que é basicamente isso. Acho que é esse todo que talvez faça um pouquinho a diferença. Obrigado. Dani? É o pink e o cérebro, né? A emoção e a razão. Chega de mimimi, gente. Para de... Ai, chega lá. Só faz o seu. Para de ficar esperando cair do céu. Para de ficar esperando do outro. Quer trabalhar com eventos? Gente, tem muita possibilidade. Dá para crescer muito. A gente falou aqui também desse fatiar do produtor. Você olhar para áreas. Gente, tem profissional de eventos. A Bruna não me deixa mentir. Eu tenho clientes aqui que eu encontrei lá fora. Cara, tem profissional de eventos ganhando mais que médico. Sabe? Tem profissional de eventos sem um pingo de estudo ganhando mais que um médico. E aí as pessoas vêm glamorizar, tal. Cara, olha para isso. Você tem a faca e o queijo na mão. Você está ali um oceano azul de possibilidades. E você poder ter essa relação de longo prazo, como sobreviver como um freela, né? Porque aí vem muito essa dor. Ah, mas eu estou como freela, eu tenho que trabalhar um dia após o outro, e não sei o quê, eu tenho que emendar após um outro. Eu tenho cliente que coloca na planilha massagem da Dani, porque todo mundo sabe que acaba um evento, eu faço uma massagem. Se eu não puder me dar uma massagem para cuidar da hérnia de disco, para eu relaxar um pouco, e mesmo assim cheio de caroço, cheio de coisa nas costas, mas estou lá.
Cara, é pensar. Aí eu quero ser autônoma, eu quero ter o meu horário, eu quero ser freela porque eu quero ter flexibilidade de horário. Mas não paga um contador, não emite uma nota direito, aí fica um ano com a MEI aberta e depois fala, nossa, estou devendo a MEI. Cara, você tem que pensar como empresa, você tem que agir como empresa. Dono do próprio nariz. Você quer ser dono do seu tempo, você vai ter que ser dono das suas contas, administrar o teu negócio como uma empresa de fato. É assim que você cresce, é assim que você se mantém, e é assim que eu me mantenho há mais de 20 anos como freela. Eu tenho, até minha mãe fala, né? Esse é o último registro em carteira. Eu tenho como professora de faculdade, que foi em 2014, 2015, alguma coisa assim, mas antes disso o registro é lá de 1900 e bolinha. Então, assim, é o tipo de coisa que a gente precisa olhar para o que a gente quer, né? Como que a gente vai agir, mas faz o seu, só isso, faz o seu, para de olhar para o umbigo do outro, para o jardim do vizinho, faz o seu e vamos, produção. Gente, muito bom. Assim, ó, o papo foi muito bom, o tempo voou. A gente já está chegando aqui no final, nem vi passar. E antes da gente encerrar, eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem final, né? Assim, pensando nos dois públicos, para os contratantes de freelas, né, e de produtores, uma coisa que a gente deveria começar e uma outra coisa que a gente deveria parar de fazer. E pensando nos futuros produtores, nos futuros freelas que vão chegar nesse vídeo, que vão ser impactados ou que estão aqui na plateia, que vocês também deixassem uma mensagem para esse pessoal. Vou começar falando, então, para os futuros freelas. Em primeiro lugar, quem quer ser freela, gente, tem que gostar de gente, né? Se você tem um perfil que você gosta de ficar, por exemplo, só atrás de um computador, você é uma pessoa mais introvertida, provavelmente você não vai se sentir bem, porque o freela não tem aquela rotina programada, né? Eu hoje estou aqui, amanhã eu posso estar num evento num outro estado, então você tem que ter um pouco de flexibilidade, você tem que ser uma pessoa maleável, você tem que ter esse jogo de cintura, de gostar de coisas diferentes, né? Eu acho que essa é a primeira grande dica para quem quer ser freela. Acho também que isso que nós falamos da subespecialidade, sabe, seja uma referência dentro da sua subespecialidade, né? Então, ela é uma produtora, sabe, quando alguém pensa numa subespecialidade, ela vai lembrar do seu nome. Faça seu trabalho com seriedade, faça com profissionalismo, porque, muitas vezes, não sei se vocês concordam, nós, que nos profissionalizamos, somos mal vistos por comportamentos de alguns freelas que estão ali assim, porque não sabe o que está fazendo lá, né? Foi ganhar uma graninha, foi passar o tempo, então o cara não sabe sentar, ele senta deitado, ele está lá com aquele linguajar, ele está no celular, ele está lá mais para pegar um brinde no estande, ele está para tomar café. Então, assim, eu acho que isso já era. Isso já era, gente, desculpa. Vamos. Esses amadores não têm mais que participar do nosso ramo, vocês me desculpem. Nem mambembe, nem amadores. A gente tem que fazer as coisas dentro do nosso escopo de trabalho, ocupar o nosso lugar, nem mais, nem menos, mas fazer isso com amor, com responsabilidade, com comprometimento, com dedicação e, sobretudo, se você quer ser um freela, coordenador, produtor, cerimonialista, ou seja, tantas coisas que você pode assumir, veja se você tem esse perfil. Existem as coisas negativas, você, obviamente, não vai ter financeiramente uma programação como tem uma pessoa CLT, você pode, talvez, assim, nem galgar, você não vai fazer um plano de carreira de galgar postos e postos, mas você vai ter uma vida divertida, você vai ter uma vida onde você vai entrar em contato com assuntos os mais variados, você vai conhecer gente diferente, você vai conhecer lugares diferentes. Isso, se você souber aproveitar, você vai crescer muito como ser humano. Então, se você tem essa vontade e se você tem esse tipo de personalidade de querer estar cada hora num lugar, lidando com coisas e pessoas diferentes, entre nesse ramo. Comece humilde e mantenha a humildade sempre. Simpatia, proatividade, e é isso, profissionalismo. Esse é meu maior recado aos produtores que querem começar agora. Muito bom, obrigada, Irina. Comecem a se posicionar e parem de ter medo do cliente. Afinal, os especialistas em eventos somos nós. Arrasou. Rod, gente, adivinha. Oi, Você acha Rô? que eu vou resistir a meter a minha colher nesse painel? Imagina! Pode entrar, Roberto. Venha! Gente, eu falo que eu adoro
ficar lá na frente, abrir a porta, dar bom dia, dar bem-vindos. Eu amo fazer isso. A minha carreira voou. Por que que eu pedi permissão para a nossa diretora? Porque, assim, vou começar pela Dani. Dani conhecia pela rede social, via o que ela escrevia, via os posts dela, falava, essa menina é arretada. Essa menina é arretada, ela fala muita coisa que eu já falei, né? Eu falei assim, é disso que a gente precisa. Gente autoempoderada, porque ninguém empodera a gente. Se você chega lá, eu sou quem vai ficar na porta com aquela cara de coitado, não espere que alguém vai dizer, você abrir a porta é uma coisa muito importante. Isso não existe, só que é. Porque se não abre ou não fecha na hora certa, ferra todo o outro lado que a gente já planejou aqui. E a Irina, gente? Irina, você não sabe o que eu acabei de me lembrar. Sei lá eu há quantos anos, não vou fazer essa conta, eu estava naquela porta. Você lembra disso? Eu me lembro, Rô. E você estava? E você, num intervalo, foi lá e fez assim para mim, é o seu primeiro evento? Eu falei, mais ou menos, porque eu fiquei 4 anos tendo filho, um atrás do outro, e eu estou voltando agora, então, quase que é o primeiro. Ela, por que você não abre a porta? Você recebe as pessoas. Eu quero te conhecer. No coffee break, você me trouxe para este camarim. Eu me lembro, Rô. E nós ficamos amigas até hoje. Gente, e a Irina sempre falou, a minha carreira, a carreira da Ana Lima, que hoje está na Behringer, foi. Ela falou, amigas, eu não quero isso. Aqui é a minha zona de conforto. E como disse a Vânia de manhã, é nela que eu vou ficar. Exatamente. Então, eu precisava falar isso, tá, gente? Desculpa, vai ter café em 1 minuto. Obrigada, gente. Parabéns. Gente, a Rô, sempre brilhante. Gente, Vamos obrigado, obrigada, Irina. Vamos, Obrigado, produção! Dani. Vai!